Bom dia, crianças. Espero que vocês tenham curtido o feriado, tenham descansado bastante e vamos retomar as nossas aulas da semana com uma aula de matemática. Nós vamos falar hoje na aula 18 sobre um assunto que eu acho muito bacana, que a gente já viu muito no terceiro ano, no segundo ano, no quarto ano, que é representação em gráficos de informações e representação em tabelas também de informações. De que forma que a gente pode organizar essas informações? Então, na verdade, os gráficos e tabelas, eles servem para poder nos ajudar, nos orientar, né, no sentido de visualizar as informações que são apresentadas em um determinado dado estatístico. Quando a gente fala em tabelas, a gente fala de um conjunto de colunas e linhas organizadas de forma a distribuir as informações que a gente busca nessa representação. Ou seja, o calendário mensal é uma tabela, né? O calendário é uma tabela. Você consegue ver através do calendário do mês que dia que inicia o mês, certo? Quais são os dias da semana? Que dia da semana que termina o mês, tá vendo? Quais são os feriados? Que dia da semana que vai cair o feriado? Essas representações de colunas e linhas nos indicam essas informações nas tabelas. Já os gráficos, eles têm uma forma diferente de representação, né? Existem alguns tipos de gráficos muito conhecidos. Um deles é o gráfico de pizza, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, com algumas informações bacanas. Tem o gráfico de linhas, que já é um outro tipo de gráfico. E tem o gráfico de colunas. Não tem segredo nenhum. É só a gente prestar atenção nas informações que são postadas, tanto no gráfico quanto na tabela, e fazer os exercícios que são propostos, né, com muita atenção. Por que é importante a gente estudar gráficos e tabelas? Porque eles são muito visíveis em notícias de jornais, em pesquisas na internet, e caem muito em provas externas, em avaliações externas. Então, também é uma forma de nos prepararmos para a avaliação externa. Conhecendo um pouco do conceito de gráficos e tabelas, a gente vai se iniciar as atividades do nosso caderno pedagógico na aula 18. Preparados? Vamos lá! A questão número 1, que já está representada ali na parede, está dizendo o seguinte, página 37. Observe o gráfico que a professora Clarissa fez para representar os dados de uma pesquisa sobre frutas que seus alunos preferem. Cada aluno escolheu apenas uma fruta. Esse gráfico aí, qual é o tipo dele? Ele é gráfico de pizza, ele é gráfico de linha ou ele é gráfico de coluna? Gráfico de coluna, né? Continuamos. Analisem, ó, vocês percebem que na coluna da esquerda está o número de alunos, né? E as colunas à direita dos números, né, representam as frutas. Vocês têm aí banana, maçã, mamão e laranja. A pergunta da letra A é: há mais meninos ou meninas que preferem banana? Letra B: há mais meninos ou meninas que preferem mamão? Letra C: qual fruta teve mais votos das meninas? Vocês estão vendo aí que a parte pintada mais clarinha representa os meninos e a parte mais escura representa as meninas. Qual fruta teve mais voto dos meninos? Fácil, muito fácil, né? E letra E. Crie uma pergunta sobre o gráfico. Eu acho que eu já fiz uma pergunta aí. Registre abaixo a pergunta e a resposta, mas vocês podem, claro, criar outras, tá bom? Questão de número 2. Nós temos uma tabela. Lembra que eu falei? A tabela é uma representação
visual de colunas e linhas de dados estatísticos. Nós temos na esquerda os estados e na direita o número de municípios. Pergunta-se: qual é o estado que tem mais municípios? Letra B, qual é o estado que tem menos municípios? E letra C, escreva o nome dos estados, organizando-os de acordo com o número de municípios que cada um tem em ordem crescente. Ou seja, vocês vão escrever o nome dos estados, tá? E observar o que tem menos habitantes para o que tem mais habitantes, em ordem crescente. Se for, por exemplo, o Pará, que a gente está vendo aí que o Pará é o que tem menos, vocês vão começar pelo estado do Pará e ir subindo, escrevendo os nomes, tá bom? Questão de número 3. Observe o gráfico e responda o que... Tempo aproximado de gestação de alguns mamíferos em meses. Aí vocês têm, na coluna da esquerda, os números de meses. E vocês têm, no gráfico representado pelas colunas à direita, o nome dos mamíferos. Pergunta-se, qual dos mamíferos que aparecem no gráfico tem o tempo de gestação mais longo? Qual dos mamíferos que aparecem no gráfico tem o tempo de gestação mais curto? Qual mamífero tem o tempo de gestação mais longo? O ser humano ou o golfinho? Perguntem para a mamãe quanto tempo que demora para o nenenzinho nascer e compara com a informação do golfinho e vê quem é que demora mais tempo para poder nascer, se é o ser humano ou se é o golfinho. Você sabe a respeito do tempo de gestação de outro animal? Converse com seus familiares ou pesquise em livros, revistas ou internet. Use as linhas abaixo para escrever as informações que encontrar. Vocês podem pesquisar sobre a gestação do gato, sobre a gestação da galinha, né? O quanto tempo que fica no ovo para poder chocar, né? Quanto tempo aproximadamente dura para chocar um ovinho da galinha e nascer o pintinho. Vocês podem perguntar sobre a gestação de cães e por aí vai. Escrevam as informações abaixo. Aprendemos então que é importante a gente prestar atenção na leitura e interpretação de dados que são colocados em gráficos e tabelas. Aprendemos também que o calendário é um gráfico. Aprendemos também que a gente pode representar qualquer informação estatística em gráficos e tabelas. A gente pode construir gráficos e tabelas também, né? Basta a gente usar a criatividade, a imaginação e usar principalmente os conhecimentos. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula hoje. A nossa aula foi uma aula dinâmica, uma aula gostosa, e eu aguardo vocês então na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima, crianças.